sol, o ar livre, envolve o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo de água, o lápis, o esquadro, o papel, o desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa um mundo justo. Mundo que nenhum véu encobre. Em certas tardes, nós subíamos ao edifício. A cidade diária, como um jornal que todos liam, ganhava um pulmão de cimento e vidro. A água, o vento, a claridade, de um lado o rio, no alto as nuvens, situavam na natureza o edifício, crescendo de suas forças simples. O engenheiro, de João Cabral de Melo Neto. E é com esse poema que o nosso programa de hoje recebe um engenheiro civil muito renomado aqui em Barbacena. Muito obrigado, Rafael Goulart, pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Giovanni. Me sinto muito lisonjeado, fico feliz pelo convite. E vamos bater um papo descontraído. Vamos começar. Pois é, então nós já vamos começar, Rafael, trabalhando um pouquinho sobre a sua infância. Como é que foi a sua infância? Minha infância foi maravilhosa, só tenho boas recordações. Eu sou de Belo Horizonte, né? Nasci, cresci lá, me mudei para Barbacena em 2010. E tenho um irmão, Gustavo, um ano mais velho, então eu nunca me senti sozinho. Eu sou o irmão caçula, o irmão é um ano mais velho, e a gente sempre se completou, né? E a infância em Belo Horizonte é muito boa. A gente, apesar de não ter muitas condições financeiras, a gente estudou em escola particular, sempre em escola pública, mas a gente tinha muitos amigos. E, além disso, a minha mãe é de Cipotânea. Então, a gente tem uma raiz muito forte na Cipotânea. Então, a gente passava dias úteis em Belo Horizonte, mas férias, feriado, prolongado, sempre em Cipotânea. E a nossa família é muito unida, né? Então, isso nos deu uma raiz muito forte. Inclusive, foi até lá que eu conheci a minha esposa, né? Então, essa raiz que a gente criou em Cipotânea são as melhores lembranças que eu trago, né? As vivências que a gente tinha de infância, de convívio. No final das contas, acabou que a gente uniu o útil com o agradável, porque as minhas amizades em Belo Horizonte, na época de adolescência e juventude, já eram provenientes de Cipotânea. São amigos que a gente fez lá e que a gente foi cultuando em Belo Horizonte. E aí era a época que o pessoal saía de Cipotânea também para ir estudar em Belo Horizonte, e a gente fazia também esse trabalho de receber. As portas da casa da minha mãe sempre foram muito abertas, né? Quando a gente era um pouco mais novo, eu devia ter uns 8, 9 anos por aí, meus pais se separaram. Mas isso foi um processo muito bem conduzido por eles, não nos trouxe trauma nenhum. Aliás, são amigos até hoje. Eu vou para Belo Horizonte passar o fim de semana lá, meu pai vai para casa da minha mãe, a gente passa o fim de semana junto. E hoje, sim, a sua mãe mora em Cipotânea, não? Minha mãe fica meio Belo Horizonte, meio Cipotânea. Eu tenho batido com ela muito na tecla para ir para Cipotânea de vez, principalmente depois dessa pandemia, porque lá ela mora sozinha, por mais que meu irmão esteja lá e a visite e tal, mas ele é casado, tem a minha filha, que é a filha dele, enfim. Então não é difícil, não é simples, né? Cada um tem a sua vida também. Mas minha mãe fica lá meio cá. Esse fim de semana mesmo ela estava lá em Cipotânea. E eu falo sempre para ela, eu falei, mãe, para você ir para Cipotânea é mais simples para eu poder te visitar, pelo menos nessa época de pandemia, que lá é bate e volta uma hora. Mas a gente também tem meu pai, tem meu irmão, enfim. Ela ainda está lá, ela tem... O que acontece? Eu tive uma madrinha que morava com a gente quando eu nasci, morou até meus 14, 15 anos por aí, e ela saiu para casar. Essa minha tia... Quando foi em 2003, porque ela faleceu, teve leucemia e tal, e faleceu. Mas ela participou muito da criação minha e do meu irmão. Em contrapartida, quando ela faleceu, ela deixou 2 primos meus, que são até nossos afilhados, tanto meu e do meu irmão. E minha mãe também assumiu esse papel. Não sei se é puro amor, mas também unido com um sentimento de gratidão pelo que ela havia feito por nós. Porque minha mãe trabalhava os 3 turnos, principalmente depois que separou, minha mãe teve que pegar o boi pela rédea, enfim. Então, minha mãe a gente ainda tem o Xande e o Danielzinho lá em Cipotânea, lá em Belo Horizonte também, que ainda prende a minha mãe lá. Que são considerados irmãos também. Exatamente. Na verdade, o que acontece? Com o passar do tempo, aquilo, eu fui criando minha família, o Gustavo, meu irmão, foi criando a família dele, a gente, né, tem a vida própria.
Mas o vínculo da minha mãe, principalmente com o Alexandre e com o Daniel, foi se fortalecendo cada vez mais. Hoje, são nossos afilhados, amamos de paixão, mas a gente não tem mais esse vínculo, esse convívio diário, né? Não mais. Mas a minha mãe ainda tem esse convívio com eles, tem esse amor por eles e tal. E eu acho que isso faz até muito bem para minha mãe, porque ela não teve a síndrome do ninho vazio, né? Quando eu e meu irmão a gente saiu, ela ainda tinha alguém para acolher e cuidar. Então isso é bacana, então. O que você sente mais falta da sua infância? O que eu mais sinto falta da minha infância? Eu acho que é convívio com meu irmão, com meus primos, aquele convívio de poder ter tempo, de passar, de conviver, de brincar. Vocês brincavam ali na rua? A gente brincava muito lá na roça, né? A gente brincava muito, mas com muita liberdade, né? As coisas, não sei se é porque não tinha noção de segurança ou do que quer que seja, mas o fato é que a nossa criação foi muito diferente da criação que eu proponho para meus filhos hoje, né? Era uma coisa muito mais solta, né? Não tinha essa insegurança que você tem hoje, nem essa preocupação que você tem hoje. Então, isso marcou muita gente. E querendo ou não, por mais que tenha passado, a marca fica, né? Então, eu acho que o que a gente sente mais falta, eu acho que é comum a mim, aos meus primos, ao meu irmão, a gente teve uma infância muito feliz. Você chegou a conhecer seus avós maternos e paternos? Eu conheci meus avós maternos e paternos, até hoje eu tenho a minha avó materna, e eu conheci os meus bisavós maternos, inclusive eu tenho uma foto lá em casa que eu guardo com muito carinho, que são as 5 gerações. O meu bisavô, lá de Cipotânia, a minha avó, a minha mãe, eu e meu filho, batizados. São 5 gerações, eu guardo. Meu bisavô morreu na Cipotânia, acho que com 104 anos, por aí, não tem muito tempo. Então a gente tem um convívio. Engraçado que outro dia eu estava conversando com um cliente meu, e a gente falou da vida, de o quão rápido a vida é, de o quanto a gente quer construir. E aí esse amigo meu falou assim, poxa, Rafael, o que você quer construir? Porque você lembra o nome dos seus bisavós? Eu não lembro dos meus. Eu falei, não, dos meus eu lembro, são esses. Tal. E a verdade é essa, depende da raiz que você deixa, né? E é importante porque quando você tem isso em si próprio, que você tem uma certa criação, que você pega, eu tenho interesse de saber as raízes da minha família, isso é tão gostoso. Não é? Eu falo isso muito em sala de aula, gente, vamos aprender a pesquisar a sua história. Saber de onde veio e para onde vai. Justo. Né? Não fica só focado no que está acontecendo hoje, não. Poxa, você teve um passado lá atrás. Exatamente. Então vai lá, pesquisa ele, porque isso é muito gostoso. A bem da verdade é o seguinte, eu acredito muito que a gente se espelha em quem está mais perto, né? Provável eu estar aqui hoje sentado conversando com o Giovanni, eu fui lapidado, desde o momento que eu nasci, eu fui lapidado pelo meio que eu estava inserido. E tem pessoas que hoje não estão no meu convívio diário, mas que participaram ativamente da minha formação hoje em dia, né? Eu tenho, por exemplo, um padrinho ali, que, poxa, é o meu pai, que ele é um engenheiro, que na época me incentivou a fazer engenharia. Eu admiro ele muito, eu convivi muito com ele, também sou padrinho da menina dele, Gabi, linda, mas ele ficou em Belo Horizonte, apesar dele ser de Cipotânia, ter raízes Cipotânia, em casa Cipotânia, mas a vida dele é em Belo Horizonte, e por mais que ele esteja em Belo Horizonte ou esteja em Barbacena, o nosso convívio fatalmente foi afetado em função disso, não posso esquecer nunca a influência que ele teve na minha vida, que foi fundamental. Principalmente na minha vida profissional. Aliás, não sei, é difícil até medir qual a participação do padrinho na minha vida, pessoal ou profissional, porque ele foi muito ativo. Né? É a pessoa que eu tenho, que quando eu tenho dúvida, até hoje eu ligo e falo, padrinho, e aí, como é que é? E ele é inteligentíssimo, muito, muito inteligente. E aí a gente se espelha nisso e sem querer adiantar um pouco a conversa, mas hoje tem uma turma nova chegando também de engenheiros em Barbacena que por vezes nos perguntam, eu fico até lisonjeado quando por vezes algum engenheiro novo ou formando engenharia me pergunta, estou com dúvida nisso, mesmo que a gente não conheça, e cara, o que a gente puder passar de conhecimento, a gente está multiplicando, na verdade, né? Então, eu aprendi isso com ele sempre me deu a mão e me puxou, e se eu puder puxar alguém, se a gente puder trabalhar junto, eu acho que o caminho é esse. Eu sei que a nossa conversa aqui já dá para perceber, né, pessoal, que você é uma pessoa que agrega pessoas ali em volta, e você é uma pessoa humana que gosta também de estar ali ajudando.
Claro que eu também tenho minhas fontes que já me falaram um pouquinho sobre Pesquisa. você. Já falaram um pouquinho dessa pessoa humana que é você. Isso tem a ver, então, com a sua formação familiar. Mas diretamente, Giovanni, a minha mãe, o meu pai também é um ser humano maravilhoso. Eu consigo distinguir um pouco o que minha mãe me passou com o que meu pai me passou, sabe? Minha mãe sempre me orientou muito coisa da vida e tal, mas meu pai me dava muita vivência de expertise mesmo. Olha, isso não é amigo, isso é amigo. Enquanto minha mãe falava, não, cara, vai trabalhar. É mais ou menos isso. Mas, enfim, é aquilo que eu falei, eu realmente acredito que a gente é reflexo do meio onde a gente foi criado, né? Então, por mais que a gente tenha pontos de divergência de pensamento, a grande maioria das raízes que vieram dos nossos avós, tal, a gente vê perpetuando nos primos e nos irmãos e por aí vai. Eu lembro quando a gente começou a trabalhar muito cedo, tanto eu quanto meu irmão. E eu lembro quando a gente estava trabalhando, a gente devia ter uns 17, 18 anos por aí, e aí a gente já foi passando vestibular, foi começando a fazer a vida e tal. E aí um tio nosso chamou a gente um dia e falou, olha, vocês não estão vendo, mas vocês estão servindo de reflexo para a nova leva de primos que estão vindo, porque a gente ainda era os primos mais velhos. Está vindo uma leva de primo aqui atrás de vocês, que vocês têm que também dar testemunho, da mesma forma que nós somos testemunhos para vocês. Tá? E eu acredito muito nisso. De mais a mais, a gente convivendo com pessoas boas, a gente se torna melhor. Sim. E eu tenho o privilégio, Giovanni, de ter muita gente boa do meu lado. Onde quer que eu tenha passado, é claro que a gente encontra pessoas ruins, mas essas passam em volta. Eu tive muita gente boa do meu lado, que me ajudou, que trabalha junto comigo. E a gente também, querendo ou não, a gente tem uma caminhada de igreja, a gente tem essa religiosidade. Eu sou católico. Ontem mesmo a gente teve uma noitezinha de oração e a gente está lembrando que eu e minha esposa, a gente faz parte da equipe de Nossa Senhora aqui em Barbacena, um movimento que tem mundial, na verdade. Mas já tem 8 anos que a gente está com essa equipe. Ontem a gente está lembrando os nossos 8 anos juntos e tal. Então, eu acho que é um ciclo, é um meio. Você se envolve com quem se identifica com você, né? A minha esposa, ela herdou do pai dela um coração maravilhoso, sabe? Ela se doa, ela quer ajudar ela quer ajudar, sabe? Tipo, de alguma forma. Eu vou falar, herdou do meu sogro. Então, as coisas vão se perpetuando, é o que a gente mostra para os nossos filhos, é o que a gente tenta passar para os nossos filhos. Então, ninguém chega em lugar nenhum sozinho, né? Se a gente está conseguindo levar a nossa vida, é porque tem um monte de gente caminhando conosco, de mão dada. E não vai ser eu que vou soltar as mãos, entendeu? Claro. Do meu lado, eu sempre brinco com minha esposa que do meu lado a peteca não cai, não. A gente faz a nossa parte. Né? Exatamente. Olha só, eu quero caminhar um pouquinho agora com você, para a gente falar um pouco sobre a sua juventude. Como é que foi a sua juventude, o seu estudo ali? Foi no ensino médio que você já traçou que queria ser engenheiro civil? Na verdade, não, Giovanni. O meu irmão, que é mais velho, fez engenharia mecânica. E ele, logo quando formou, conseguiu passar no vestibular e começou a fazer engenharia e tal. Nesse momento, eu sempre gostei muito de matemática. Minha mãe é professora de matemática, sempre gostei muito de matemática. Cheguei a fazer vestibular para matemática, pensei em ser professor, ainda falei estava conversando ainda há pouco com um amigo. Mas eu fiquei meio nessa época, eu já trabalhava, volto falando, a gente começou a trabalhar cedo. Então eu fiquei ainda meio perdido durante um tempo sobre o que fazer. Mas eu tinha esse meu padrinho, que eu me espelhava, me espelho até hoje muito nele, admirava muito. E meu irmão fazia engenharia, eu também gostava de engenharia, também me espelhava muito no meu irmão. Mas eu não queria engenharia mecânica, né? Aí eu falei, vou fazer engenharia civil porque eu acho que é uma coisa que tem mais mercado para onde eu quero ficar. E aí, mas nunca pensei em vir para Barbacena, né? Na época, meu convívio era Belo Horizonte, Ciscotânea, nem passava por Barbacena, era Lafayette, lá. Aí comecei a fazer vestibular buscando algo que tinha com engenharia civil. Mas nesse meio tempo fiz engenharia de produção civil, fiz vestibular para design gráfico, qualquer coisa desse tipo assim, sabe? Porque para mim era difícil, a gente trabalhava durante o dia inteiro para fazer cursinho à noite. E era cursinho para FMG na Praça 7, subindo 14 andares de escada, porque isso sempre trabalhando muito, então era difícil.
E aí, até que um dia minha mãe falou, não, Rafa, agora tá na hora de você tentar alguma faculdade particular, porque pública você não vai passar, não. Porque ao mesmo tempo que a gente se envolvia, tinha responsabilidade sobre o futuro, eu também fui muito festeiro, tinha muitos amigos, a gente brincava muito, e eu sempre gostei muito de festa e tal. Sempre fui muito feliz, sempre fui. Até que conheci minha amada esposa e a gente... Sossegou um pouco. Sossegou. Aí, nessa juventude, eu ainda não tinha consciência do que fazer. Mas, quando eu tinha 19 anos, aí eu comecei a fazer engenharia. E para mim foi muito bom, porque quando eu comecei a fazer engenharia, logo no início eu já procurei estágio. No primeiro período eu já consegui estágio, no primeiro período. Então, eu trabalhava numa empresa que eu trabalhava de contínuo, buscando projetos, buscando café, buscando lanche para diretores. E aí apareceu um estágio que eu falei, cara, é agora. E era uma grande consultora no Belo Horizonte, trabalharia muito. Mas foi uma escola, na verdade, foi muito mais do que uma pós-graduação e um doutorado, sabe? Trabalhei com muita gente boa. A empresa, de fato, é uma empresa que pega o estagiário com o intuito de alimentar o estagiário, né? Eu lembro quando eu fui fazer a entrevista, o engenheiro que me entrevistou, eu falei com ele, eu falei, olha, Paulo, eu quero trabalhar, eu não quero salário, eu não quero nada, eu quero aprender e tal. Ele falou, Rafael, calma que todos os currículos que você está vendo aqui, nenhum deles tem experiência. A gente quer, de fato, pegar alguém para a gente lapidar e trazer da forma que a gente quer. E eu nem consegui o estágio, mas eu enchi tanto saco. Eu falei, o cara acabou me dando a chance. E lá eu fiquei quase 8 anos, até quando eu vim para cá. Mas nessa época de juventude, eu sempre fui muito para Ciportano, volto a falar. Os meus amigos de Belo Horizonte também eram de Ciportano. Claro que a gente tinha amigos de colégio, eu tinha uns amigos da faculdade e tal, tenho meus amigos de faculdade até hoje, mas era muito misturada a minha turma ali. E quando eu tinha 14 anos, eu fui para Ciportano e lá eu conheci a minha esposa. A gente era novinha, ela tinha 14 também, a gente se conheceu lá. E aí com 14 anos a gente acabou namorando de menina e tal. Mas aí ela voltou para Barbacena, eu voltei para BH, a gente se distanciou. E aí cada um viveu sua vida, ela teve outro relacionamento também, enfim, normal. E aí quando a gente já tinha 25 anos, 10 anos depois, pouco mais de 10 anos depois, a gente encontrou lá em Belo Horizonte, que ela foi morar com a prima dela, Flavinha também, com o Doce, até a nossa comadre, madrinha da nossa menina. Ela foi morar na República dessa prima dela, da qual eu frequentava. Eu era amigo de infância dos irmãos dessa Flavinha. Enfim, as coisas foram se encaixando, aí na hora que eu vi ela na República, eu falei, cara, agora tá na hora de sossegar. E na época eu comecei... Eu encontrei, 10 anos atrás. Eu já sabia que era ela, Aí eu lembro que na época, ainda quando eu tentei começar a namorar com ela, amigos e primos lá falaram, cara, não fica com o Rafael não, porque o Rafael ainda não tem muito juízo, não. Então, eu falei, não, aposta em mim que vai dar certo. E a gente acabou ficando e deu certo, graças a Deus. A gente... Nunca, ela sempre falava da vontade de vir para Barbacena, mas era muito claro na nossa vida que isso não seria possível não tão cedo. Porque eu trabalhava num meio em Belo Horizonte que era execução de obra. Né? Eu trabalhava numa consultora e eu ficava na obra, o dia inteiro lá executando obra. Esse era o meu serviço. E quando eu vinha para Barbacena, não tinha uma consultora grande que ia contratar para fazer execução de obra. Até hoje é difícil isso aqui em Barbacena. Então, depois que eu casei, que nasceu o meu menino, aí eu falei, cara, agora tá na hora de vir para Barbacena. Aí comecei a me preparar para poder vir para Barbacena. Sempre fui assim, sabe, Giovanni? De pensar onde estarei daqui 5, 10 anos. Sempre fui assim. Já errei muito, tá? Mas é muito difícil eu dar um passo errado, principalmente quando é passo importante, assim. Eu fico digerindo muitas informações. Eu gosto de me alimentar de todos os quesitos possíveis para poder tomar qualquer tipo de decisão. Então, antes da gente falar, estou indo para Barbacena, a gente pensou muito, conversou. Eu formei sem nunca ter feito um projeto. Eu fui aprender a fazer projeto, coisa que hoje, meu dia a dia, eu trabalho 24 horas com isso. Depois que eu formei, que eu fui aprender a fazer projeto, justamente porque eu sabia que eu precisava vir para Barbacena e a demanda era essa. E aí, quando foi em 2010, surgiu umas obras do PAC aqui em Barbacena, e aquele programa de aceleração do crescimento. E aí eu vi que 4 bairros aqui em Barbacena haviam sido contemplados para
foi a aceleração do crescimento. E eu vi que uma empresa de Belo Horizonte havia ganhado a licitação. Aí eu entrei em contato com essa empresa e falei, poxa, quero ter interesse em ir para Barbacena. Eu lembro que na época o engenheiro também acabou virando amigo meu depois. Falou comigo, poxa, pensa bem, você está há muito tempo, uma empresa grande, tal, lá são obras menores, tem duração, vai acabar, você não, né, vai ficar... E eu falei, não, tem que ir. Aí acabou que eu vim para Barbacena e fiquei até 2012, eu ainda fiquei trabalhando nessa empresa. Quando foi em 2011 já vi a empresa que as obras não iam bem, Brasil entrou em recessão, enfim, tinha contrapartida do município, o município também não estava numa hora bacana, enfim. Aí eu fiz um concurso, tinha uma vaga para o engenheiro de Barbacena, tinha uma vaga, pô, fiz concurso, passei também. Aí larguei a empresa e fui para esse concurso. Lá nesse concurso eu fiquei lá 6 meses. Aí desentendi, pessoal, tinha um cunho político muito grande no órgão que eu fui trabalhar. E ali estava difícil se deslanchar ali. Não, na verdade o que eu senti é porque é o seguinte, esse cunho político, por vezes, são ideologias, cada um defende a sua e são legítimas. Isso não entra no mérito. O que acontecia lá não era uma ideologia, era defesa própria, era quase que uma guerra pelo seu espaço. Mas é uma guerra que valia tudo, e eu acho que isso eu não acredito, né? A forma como... eu via pessoas completamente incompetentes ocupando cargo de chefia que, enfim, fica 6 meses. Mas eu acho que, eu volto a falar, Deus age muito, muito fortemente na minha vida. Uma vez o Padre Mauro aqui, que estava na igreja de São Sebastião, falou uma frase que eu não esqueço, que é: Deus é mais visível do que invisível. E naquele momento que eu falei, poxa, eu vou perder o concurso, eu falei, trabalhar não tem medo, vamos trabalhar. E aí, em janeiro de 2013, eu abri o escritório. Aí que eu abri o escritório, e comecei de fato a investir no escritório, em carreira solo, e por aí foi. As coisas foram acontecendo. E hoje você fincou raízes aqui em Barbacena. Graças a Deus. Gosta da cidade? Gosto da cidade, gosto da cidade. Eu tento gostar de onde eu estou também, Giovanni. A gente tem que florescer onde Deus plantou a gente. Eu tento gostar de onde eu estou, mas eu não posso... Eu acho Barbacena um pessoal super receptivo. Eu acho que o pessoal daqui se doa muito, eu acho isso muito bacana. Apesar de a gente estar assistindo uma polarização política que eu particularmente acho que não é por aí, mas eu tenho visto esperança em Barbacena, sabe? O povo crê muito em esperança, né? Eu tenho visto isso. Mas, por exemplo, a gente que é envolvido na igreja, por exemplo, a gente presencia tanta coisa bacana, tanta atitude bacana, tanta coisa legal de pessoal se entregando. Ontem eu estava com minha esposa abriu um grupo do WhatsApp e falou, bem, olha aqui, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, se doando e entregando presente e tal. Ela falou, bem, também quero. Ela falou comigo. Eu falei, bem, vamos participar e tal. Mas o bacana é isso, eu acho que um chama o outro, né? Eu vejo isso. Por vezes a gente tem a opção de ajudar, que não digo financeiramente, não, digo o que eu tenho hoje, o dom que eu tenho, não sei se eu posso chamar de dom, eu me sinto abençoado com o dom com relação à engenharia, mas o que eu posso fazer para ajudar com isso, cara, é o mínimo que eu posso dar de retribuição a tudo que a sociedade me dá e eu recebo. Eu sou muito grato a tudo que eu tenho, sabe? Sou muito grato a tudo. Eu sou... É ruim a gente falar isso às vezes, porque a gente pode ser mal interpretado, porque pode parecer que a gente está vendendo a imagem de uma utopia. Não quero fazer isso. Mas eu me sinto plenamente feliz, sabe? Outro dia eu li uma coisa que me chamou a atenção, que é a felicidade é a sua capacidade de se satisfazer com o que você tem. Por isso que tem gente com muito infeliz e tem gente com tão pouco e feliz. Quando eu digo isso, eu digo o muito e o pouco em relação a tudo. Gente com muito dinheiro, gente e com pouco dinheiro. Gente com muita educação, gente com pouca educação. Gente com muito amigo, gente com pouco amigo. Se você souber se satisfazer com o que você tem, é aquilo que eu te falei, eu tento florescer onde eu fui plantado. Se você souber se satisfazer com o que você tem, você vai ser feliz, né? Isso não implica em acomodação. Você pode perfeitamente sair correndo atrás de mais coisas. E isso é legítimo também e é bacana. Agora,
a ambição não pode ser confundida com insatisfação. Não sei se eu me fiz entender. Mas é mais ou menos isso que eu penso, sabe? Onde eu já trabalhei em mercearia, trabalhei em feira, já trabalhei... Você tem uma vasta experiência. Onde eu trabalhei, Giovanni, eu gostei. E esse tempo que eu trabalhei nesse concurso, onde eu não me encaixei, não me vi trabalhando ali o resto da minha vida, preferi sair, eu gostei, me trouxe coisas boas e até hoje eu colho o fruto profissional daqueles 6 meses que eu estive ali. Aqueles 6 meses que eu estive. Rafael, você é plenamente feliz, mas você também é plenamente realizado? Eu sou plenamente realizado. Volto a falar. Plenamente realizado quer dizer que você não almeja mais nada? Plenamente realizado quer dizer que você está bom? Eu que não me sento no trono de apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, já diria o poeta a vocês. Não quer dizer que eu não tenha ambição, ou que eu não tenha planos, ou que eu não... Aliás, tenho e estou lapidando já esses planos. Entrou uns treinos na minha cabeça nos 3 meses para cá que eu tô lá. Você ainda tem os planos e os sonhos? Tenho, mas eu me satisfaço e me realizo com a vida que eu tenho hoje. Tem muitos pontos de melhoria na minha vida. Pode falar, tem muitos pontos. Durante muito tempo eu trabalhei muito. Apesar de novo, eu já trabalhei muito. E eu pretendo, já tenho feito isso. E eu tinha um ano e meio ano passado eu fui no médico, estava com problema de pressão e colesterol alto e tal. E a médica, que era amiga nossa, ainda falou, Rafael, você tá novo, cara, você tem que se cuidar e tal. Então... Trabalhando demais? Sempre trabalhei, os 3 turnos, sempre trabalhei muito. E nessa época, ano passado, foi mais ou menos agosto, setembro do ano passado, a minha filha mandou uma cartinha de Dia dos Pais. Ela falou, papai, eu queria que o senhor não trabalhasse de noite pra gente poder assistir um filme, ficar com o senhor e tal. Eu trabalhava toda noite. E aí, o que você fala? O que você diz? E foi tudo nesse mesmo momento, Giovanni, foi tudo nesse mesmo momento. E eu falei, Deus é mais visível do que invisível, tá? Mais do que na hora de eu repensar. Porque durante o dia eu ficava no escritório rodando obra, e aquele momento era difícil para eu poder ficar fazendo projeto no escritório. Como é que chega um cliente e eu não lhe dou atenção devida, porque o meu cliente é meu patrão? Como é que eu não vou poder, né? Então eu tinha que reservar um momento para poder fazer os projetos e tal, que é o que toca o escritório para frente. Aí eu repensei, eu falei, cara, o que está faltando na verdade é administração de tempo. Conversei com minha esposa, a gente define tudo junto, sabe? Tudo da nossa vida em conjunto. Conversei com minha esposa, ela falou, não, de fato... Como é que ela chama? Carol, você viu que é amor mesmo, né? Do início até agora, Conversei com minha esposa. A Carol, tá, gente? Obrigado, Carol. Obrigado. Mas enfim, a gente conversou e falei, tá na hora da gente de fato repensar. Vamos falar, esse tipo de decisões a gente toma sempre junto. E aí eu já comecei a repensar. Eu já via num processo de cansaço mesmo, de estresse, eu estava estressado, e eu sempre fui um cara muito alegre, eu estava cansado. Então, nesses últimos tempos, eu venho repensando isso e refazendo isso na minha vida. Então, pode falar, por mais que eu esteja novo, eu falei com ela, eu tô novo com 37, mas tem 20 anos que eu trabalho os 3 turnos, eu trabalhando, estudando os 3 turnos. E agora tá na hora também de você pensar assim, eu preciso curtir meus filhos, a minha mulher, os meus Porque eu fui pai cedo, meu filho, eu tô com 37, meu filho tem 11 anos, minha filha tem 9. E cara, daqui a pouco o ninho tá vazio. Quando eu falo daqui a pouco, é isso aqui. Passa rápido. 5 anos, não tem mais um menino de casa. Passa muito rápido. Né? E, Rafael, saindo um pouquinho dessa área do seu trabalho, quando você realmente não está trabalhando, o que o Rafael gosta de fazer? Seu momento, assim, de lazer. Eu gosto muito da minha família. Tanto a minha família, o núcleo familiar, esposa e filhos, gosto daquilo ali. Mas eu gosto muito de conviver com a minha família, pai, mãe, irmão, primo e tal. E com a família dela também gosto muito. Mas a gente tem bons amigos, gosto muito de estar com meus amigos. E eu gosto muito. É claro que socialmente, mas eu gosto muito do ambiente de reuniãozinha de amigos. Então, de um tempo para cá, a gente começou esse ano, a gente tem um grupo de amigos próximos, parentes e tal. A gente tem um grupo de amigos que a gente junta para tomar uma cervejinha e bater papo. Uma vez por semana a gente faz isso, sabe? É um ambiente super gostoso também, super tranquilo. Você começou esse ano? Na verdade, isso se consolidou esse ano. Antes acontecia esporadicamente e esse ano se consolidou. Rafael, eu faço isso, acho que tem uns 10 anos. É mesmo?
Então daqui 10 anos eu vou estar fazendo ainda, vou, não vou? Vai continuar. É muito bom sentar e com os Exato, amigos bater papo. aquele papo. A gente, na sexta-feira agora que passou, a gente fez essa reuniãozinha, porque a gente sempre vai com um barzinho e a gente não gosta de nada, a gente não quer glamour, a gente quer bater papo e tirar. Justo, né? E aí, esse fim de semana a gente juntou na sexta-feira e a gente acabou fazendo uma confraternizaçãozinha dessa turma. Mas uma outra coisa que é bacana também, fora esses amigos que aí são homens que a gente se reúne e faz, a gente também tem casais amigos, tanto na equipe de uma senhora quanto na vida mesmo. A gente tem uma turma de casais amigos que a gente viaja muito. Estávamos viajando ontem, inclusive. A gente tem casais amigos que a gente se reúne. E uma coisa que eu acho muito bacana, por mais que cada um tem que ter sua individualidade de fato, e eu adoro quando a minha esposa sai com as amigas dela, eu adoro também sair com os meus amigos, mas eu acho muito bacana o casal ter amigo, a família ter amigo. Isso a gente tem. Isso é bom. Sabe por quê? Por vezes a gente vem trazendo amigos da época de solteiro e tal, e aí a opinião deles é tendenciosa em relação a qualquer tipo de conflito, eles não conseguem entender que E quando a gente tem amigo que é da família, ou amigo do casal, se eu tiver qualquer tipo de problema na minha família, a tendência é apaziguar e não colocar mais fogo, né? Todo conflito que eu presencio, eu tento apaziguar, sabe? E a gente vê gente, por vezes, indo na história de amigos que, cara, eu acho completamente descabido a forma de pensar e de agir, de aconselhar principalmente, sabe? Hoje é muito fácil se abrir mão das coisas e virar as costas e sair andando e tal. Então eu acho que você ter casais amigos, famílias amigas, isso é muito bacana. E até nisso a gente é privilegiado. A gente tem uma turma muito boa de viagem junto, de se reunir uma vez por semana, pelo menos no fim de semana. E aí os filhos são amigos e tal. Então a gente pode reclamar. Você falou de Nossa Senhora. Eu sou muito fã, muito devoto de Nossa Senhora. E também sou muito fã desse Papa. Eu acho que o Papa Francisco ele veio para revolucionar a igreja e veio aí para abrir um pouco a mente das pessoas que andam muito severas com muitas coisas. Ele está sobrepondo a palavra de Deus de fato. E a religião, a própria Bíblia, a Bíblia não prega isso, né? Principalmente o Novo Testamento. O Novo Testamento já vem para isso, vem para o amor. Exato, o Novo Testamento, que é o de Jesus de fato, é amor, né? Acaba aquela ideia de um pai que mas a maior parte, não só de católicos, mas de outras religiões, eles ficam só no Antigo Testamento, né? Baseiam-se no Antigo Testamento e esquecem o Novo Testamento, que é Cristo veio na Terra para pregar o amor, a bondade, o respeito, né? A pessoa que lê a Bíblia, que sabe interpretar e que ouve as palavras do seu pastor, que é o Papa, ela começa a vivenciar e a viver uma história na sua vida, no seu coração, no seu íntimo, diferente daquilo que ela acostumou lá atrás, né? E aí a minha pergunta para você é essa: o que você acha desse Papa? Eu acho esse Papa maravilhoso, Giovanna, mas maravilhoso. Eu acho que é um santo que veio na hora certa, sabe? Para realmente, de fato, pregar o amor ao invés da segregação. Eu acho isso muito bacana em relação ao que o Papa faz. Agora, o que eu percebo é que, independente de religião, eu não gosto muito de tentar convencer o outro do contrário. Sim. Certo? Estou disposto a conversar, mas a minha conversa, a minha argumentação, não tem intuito de te convencer do contrário. Tudo de debater e conversar só. Enfim, o que o Papa prega, eu vejo que é justamente o que Jesus pregava, sabe? De amar, de priorizar, um médico realmente tratar do doente. Mas o que eu percebo hoje em dia, é claro que a gente não pode generalizar as coisas, né? Existem proporções, cada coisa tem sua proporção. Mas o que eu percebo hoje em dia é que as pessoas absorvem e entendem o que lhes convém. Comunicação não é o que eu falo, é o que se entende. Você deve falar isso. Então, a gente faz muita reflexão sobre trecho da Bíblia e tal, Evangelho do dia. E o que acontece? Eu posso pegar e interpretar aquela palavra de uma forma e
vocês de outra forma, cara, e isso é mágico. Isso eu acho maravilhoso. A Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Mas o que eu não acho, o que eu não vejo com bons olhos, é você tentar fazer uma reflexão sobre aquilo e absorver daquilo o que lhe convém. Aliás, eu acho que é o contrário. A ideia é justamente o que não me convém. Absorve o que não me convém. Quebra o seu paradigma, né? Mas as pessoas hoje entendem, e não é só em relação à Bíblia, eu acho que é em relação à difusão de informação que se tem hoje. As pessoas absorvem o que querem, se prendem em algumas bolhas, e esse extremismo, essa segregação, me preocupa um pouco em relação ao que meus filhos vão enfrentar. Eu tento conversar com meus filhos sobre o mundo que eles vão encontrar daqui para frente, sabe? E eu não acho bacana o caminho que muita coisa tem tomado, sabe? De segregação, de A ou B, de C ou D, eu não acho que é por aí. Mas não nos cabe, né? O que a gente pode fazer é, quem está ao nosso entorno, a gente tentar argumentar e conversar. Mas, só ratificando a minha posição, eu acho que o Papa é maravilhoso eu acho que o Papa prega justamente o que eu acredito, o Deus que me foi, né? Que eu acredito, que minha mãe me ensinou, Deus misericordioso e que ama acima de tudo. Guardar as devidas proporções, né? A gente está à imagem e semelhança, mas a gente tem nossa parte humana que se sobrepõe muito à nossa parte divina. Mas, entre essas reflexões que a gente faz, uma vez a gente estava conversando sobre como nós somos com os nossos filhos, né? A gente estava refletindo sobre aquela parábola do filho pródigo, que o filho mais novo pegou, voltando, pediu para a herança, saiu, gastou tudo, depois voltou, perdeu tudo, passou fome, depois voltou, achando que o pai ia aceitar ele só como empregado, e o pai colocou um anel no dedo, trocou o vestimento e fez festa para ele. E aí a gente fez essa reflexão sobre nós, enquanto pais, qual seria a nossa postura. Na equipe da senhora, essa parábola a gente estudou o ano inteiro. E eu achei muito rico. Então, se você pegar parágrafo por parágrafo, cabe uma reflexão bacana sobre cada uma das coisas. Mas, sintetizando isso tudo, o pai que eu enxergo é esse, é o pai amoroso que quer o filho de volta, é o bom pastor que quer o filho de volta, errando ou acertando. Você tem que procurar se arrepender, enfim, e fazer o certo, sabe? Mas mais do que isso, eu também me preocupo muito sobre os filhos que eu vou deixar para o mundo, sabe? E modéstia à parte, cara, não sei se é porque eu amo demais, mas meus filhos são maravilhosos. Meus filhos são maravilhosos. Eles têm coração bom, eles me emocionam e me surpreendem dia a dia com relação à postura e pensamento e forma de pensar e agir. Pode parecer prepotência minha, algumas pessoas poderiam falar, poxa, um pai fala isso dos filhos, cara, mas sem falsa modéstia, eu sou apaixonado. Eles são... Mas quando um pai e uma mãe, ele educa bem o seu filho, ele pode falar assim, né? Não é? Tem que ser, gente. Porque quando a gente vê, ainda mais para quem lida na educação, sabe muito bem disso. Você fala assim, aquele menino ali, ele é muito bem educado. Aquele ali já não é tanto. A gente sabe comparar o nível de educação que os pais dão aos filhos. Rafael, deixa eu falar uma coisa. Que a gente já está na hora. E você é um rapaz muito emotivo, você se emociona. Eu já fui mais emotivo, sabe? Depende para as coisas. Por vezes a emoção está muito ligada à impulsividade, porque a emoção é uma coisa momentânea naquilo ali. Quando você dá tempo para você processar a emoção, ela apazigua. E hoje, eu apesar de ser um cara muito emotivo, de me considerar um cara emotivo, mas eu procuro não agir por impulso. Então, eu não sou extremista com relação às coisas. O que eu quero dizer é o seguinte: determinadas situações que geram uma emoção mais forte ou mais fraca, com o passar do tempo, se você contar até 10, aquilo ali se dilui. Então, deixa eu só te falar uma coisa. Então, não se dilua, porque tem algumas pessoas que vieram aqui falar um pouquinho
sobre você. Olá, meu nome é Gustavo. Vim aqui para falar de um cara chamado Rafael Goulart. Um cara íntegro, sincero, família e que eu tive a bênção de ter como irmão. Apesar dele ser o irmão mais novo, eu me espelho muito nele para tocar minha vida e agradeço todo dia por ter tido o irmão que eu tenho. E só tenho a dizer que eu te amo, meu irmão. Sou muito grato a Deus por ter você na minha vida. Um abraço. Ei, Rafa, fico muito feliz de estar aqui para falar de você, uma pessoa que eu amo, que eu admiro muito, que eu vivi vários momentos bons na minha vida, né? Um excelente profissional, um pai, um amigo, um cara extremamente de família, muito humilde, disposto a ajudar o próximo em qualquer situação. Enfim, uma referência para todos que te conhecem, um grande amigo, né? Sou muito grato por ter você na minha vida, por tudo que você já fez e faz por mim, pela minha família. E é isso, tamo junto, forte abraço, fica com Deus. Te amo. E aí, Rafael, falar de você para mim, eu tenho uma satisfação enorme, que você é uma pessoa maravilhosa, você é família, você é solidário nas causas sociais, você não sabe dizer não para ninguém, sempre quando é solicitado, você está junto. E como profissional na área da engenharia, nós fomos parceiros e você se destaca, porque você entende, você é um profissional muito competente e eu quero agradecer por tudo que você fez para mim, meu amigo, meu companheiro e parceiro. Oi, Rafa, a gente está passando aqui hoje para demonstrar um pouquinho do nosso carinho, do nosso amor por você. Obrigada por tudo que você representa para nossa família. Você é um ótimo pai, um ótimo marido, um ótimo amigo. Só agradecer mesmo a Deus por ter você em nossa vida. Obrigada por tudo que faz por nós e representa para nossa família. É isso aí, Rafa. Eu te conheço há pouco mais de 10 anos, né? E falar de você é fácil, né? Um homem trabalhador, um pai, um exemplo, né? A gente está sempre junto conversando, você me dá muitos conselhos, enfim. A gente gosta muito de você. Grande abraço. Beijos. Amamos você. Rafael, você é um presente de Deus em nossas vidas. Agradeço a Deus todos os dias por ter me dado você como amigo e irmão. Você é um exemplo para todos nós, como pai, esposo e profissional. Tamo junto, irmão. Te amo. Um abraço. Rafael, quem são essas pessoas aí? Bem rapidinho. Eu emocionei, de fato. São pessoas que fazem o Rafael que está aqui hoje conversando com você. A gente começou com a Cacá e o Lucas, a Cacá é a esposa da Carol, irmã da Carol, e o Lucas, marido dela, é um irmão que eu tenho em Barbacena também, assim como o Braulio, foi isso que o último falou. O Lucas e a Cacá, nós vivemos juntos praticamente grande família. Então, a gente se completa muito aqui em Barbacena, o Lucas é meu parceiro, meu sócio também nas obras, enfim. A gente caminha junto. O Braulio é um desses amigos que eu te falei que a gente tem o prazer de conviver aqui. A família do Braulio é maravilhosa, dentre as outras famílias que estão conosco também. E quando eu falo Braulio, eu falo a figura da família dele. Esposa, filhos, todo mundo maravilhoso. Cara, espetacular. Pessoas, quanto mais você convive, mais você quer conviver. Pessoa do bem, pessoa do bem. Gustavo, meu irmão, que eu falei, eu fiz referência. E o outro é o Kiko, Ricardo, que é meu irmão, cara, o que eu falar do Ricardo é pouco. O Ricardo, eu vou fazer só um parênteses assim, com relação a ele também. O Gu e o Ricardo, a gente foi criado junto, ele é meu primo. Ele é de Lafayette. Mas a gente sempre junto. E assim que ele formou no terceiro ano, ele foi para Belo Horizonte, morar na casa da minha mãe. A gente sempre foi muito unido. Nunca brigamos. A gente sempre foi muito unido, nós três. E o Ricardo, a gente fez engenharia civil juntos. Não, a gente passou no vestibular junto, mas aí minha mãe falou, a gente era muito gandaieiro e tal. O Ricardo bem mais do que eu, inclusive. E aí minha mãe falou, não, você vai para uma faculdade, o Ricardo vai para outra. Mas no primeiro período eu arrumei um estágio na empresa, e daí 2 meses eu levei o Ricardo para a empresa. E ali a gente trabalhou junto até o final. Então, são todos meus irmãos. O Gustavo e o Ricardo são meus irmãos
praticamente, o Ricardo é meu irmão biológico, a gente cresceu e, né, o Gu é, né, meu espelho, assim. E a Cacá e o Lucas, vou falar, minha família, eu tenho que deixar muito claro aqui, Giovanni, acho que eu já deixei claro a importância da minha família na minha vida, Sim. mas eu tenho que deixar muito claro aqui a importância da família da Carol na minha vida, no meu acolhimento em Barbacena, né? No meu acolhimento na família mesmo, desde o primeiro momento. Quando eu cheguei, era aquele menino que só brincava, e eles sempre me receberam de coração aberto, as duas famílias, tanto o pai quanto da mãe dela, sempre me receberam muito bem, mas principalmente, cara, a família, o núcleo, o pai da Carol, a mãe da Carol, a irmã da Carol e o irmão da Carol. O Carlos, que falou aí, que é o pai da Carol, que falou, Rafael, você vê que ele não faz referência a mim como Jean, ele faz referência a mim como amigo, como sócio, como tudo. Porque uma das coisas que a gente é sogro e genro. Mas além disso, a gente tem 1 milhão de relacionamentos que nos completam, que nos envolvem ali, sabe? A gente conversa muito, praticamente diariamente, sobre. Quando eu falo que eu tenho outros planos, esse plano a gente faz um processo de adaptação juntos também, entendeu? Então, tanto a família da Carol quanto a minha família, eu só tenho a agradecer e eu não sou nada sem eles. Aliás, eu acho que ninguém é nada sozinho. Verdade. Rafael, para quem quiser conhecer o seu trabalho na área de engenharia civil, quais são as suas redes sociais? Eu tenho, na verdade é o seguinte, eu tenho um Instagram que é particular. Lá eu divulgo algumas coisas do trabalho que eu faço, mas ele é particular e não é só para isso. Agora, no meu trabalho eu tenho divulgado algumas coisas no Google Business, né? E de mais a mais, nosso escritório está no São José, quem quiser passar lá para conversar com a gente também, ali perto da Laguardia, vai ser um prazer receber. Que bom. Olha, eu espero que você tenha gostado Adorei. desse nosso bate-papo. Adorei. Se emocionou bastante, Emocionei. pode falar bastante coisa para Falar da nós. gente E difícil. com certeza agregou muito, porque muita gente tirou uma reflexão, uma mensagem muito boa dessa sua história toda e essa bagagem toda que você tem. Obrigado. Olha só, pessoal, o programa Giovanni Goulart Entrevista vai ficando por aqui. Claro que essa entrevista e qualquer outra você pode ver a qualquer hora lá nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, @WebTVMix. Um abraço a todos vocês e até o nosso próximo programa. Obrigado.